We have the ability to create money. Crypto is going to define the future. The world reserve currency. Slow de-dollarization. BRICS. Recession. Soft landing. Inflation. The S&P 500. Strategic reserve. That protects you. Right. We first have to tell the American people what's going on. Here's the path. Here's how bad it is. Todas as indicações que a gente consegue através da observação que nós fazemos nos gráficos sempre tem algum toque dos níveis de suporte e resistência. Você chamou de moeda lastreada pelos políticos, e eu chamaria de moeda sem lastro nenhum. Quanto maior o número de eventos técnicos num mesmo nível, maior a importância desse nível como suporte ou resistência. Deixou um legado que hoje a economia americana não tem como pagar. Fala moçada, hoje nós temos um conteúdo especial aqui no canal. Você vai poder assistir uma aula completa do curso de análise técnica do Fausto, explicando para vocês aí um dos principais tópicos que todos os iniciantes têm dúvida. Então, se você está começando agora, essa aula, este vídeo é para você. E antes de entrar nessa aula, você também vai aprender sobre alguns tópicos que não saem da boca do povo nesse momento, estão em alta, que seria o quê? A dívida americana, como que os Estados Unidos se endividaram, qual é o lastro do dólar, se ainda vale a pena ou não, por que alguns países já estão fugindo do dólar e como funciona a manipulação de dados. Às vezes você vê aí o CPI saindo de um jeito que talvez não deveria sair, vindo contra a tendência, talvez uma taxa de juros que se mantém ou é cortada de repente, enfim. Então você vai entender por que essas coisas funcionam dessa maneira aí, junto com ele, Álvaro de Sá Freire. Então nós separamos aqui 3 aulas do curso do Álvaro também para deixar gratuito aqui para vocês no canal. E lembrando, é só uma aula do curso do Fausto que vai estar disponível aqui para vocês e 3 aulas do curso do Álvaro. No total, o curso do Álvaro tem 100 aulas disponíveis e o curso do Fausto, se eu não me engano, são 12 aulas, mais 4 bônus e mais 2 vídeos explicando como que você abre sua conta em uma exchange. Então você pode saber todas as informações certinho de cada um dos cursos aqui na descrição. Mas chega de falar sobre isso, vamos direto para a aula aqui. Tchau! America's economy is approaching a critical tipping point. The Treasury Secretary now warning the U.S. could run out of money to pay its bills in a matter of weeks if the debt limit isn't raised or suspended. Os Estados Unidos, na virada do século XX para o século XXI, estava com as contas em ordem. O Bill Clinton, a administração do Bill Clinton deixou o Tesouro americano em paz, criou superávites e deixou a dívida mobiliária americana em boa ordem. A coisa começou a degringolar, não surpreendentemente, quando o que os historiadores modernos americanos estão chamando de o governo mais corrupto da história moderna americana assumiu e resolveu praticar proselitismo político em causa partidária. E aí eu estou me referindo ao George W. Bush e ao Dick Cheney. O Dick Cheney tutelou o W. Bush durante os 8 anos dos seus 2 mandatos. Na verdade, quem presidia o país era o Dick Cheney e o W. Bush era simplesmente um fantoche do Partido Republicano que seguia as instruções, orientações e comandos do vice-presidente Dick Cheney. E o Dick Cheney, oriundo da Halliburton, que era uma empresa que ele presidia antes de... Bom, um esclarecimento. O Dick Cheney é um operador político republicano histórico e ele comandava o lobby no Congresso em favor da indústria de defesa e da indústria de petróleo, por causa das funções dele na Halliburton. E ele provocou 2 guerras completamente desnecessárias para simplesmente conseguir contratos que, no caso dos poços de petróleo do Iraque, estavam com a francesa Schlumberger. E no caso do campus da Líbia e das instalações militares nos Estados Unidos, e aí cabe lembrar que os Estados Unidos têm 852 bases militares espalhadas pelo mundo, a Bechtel, que é uma empreiteira americana, aliás, a maior do mundo, resolveu ganhar obras sem licitação e sem concorrência. E aí, então, para deslocar o governo do Iraque e melhor situar
a Halliburton e deslocar quem estivesse operando na Líbia, o governo do W. Bush armou uma guerra artificial no Iraque e uma outra na Líbia e deu origem a essa confusão no Oriente Médio que até hoje o mundo tem dificuldade de acomodar. Então, esses caras que foram a causa ou melhor, essas duas administrações do George W. Bush é que foram a origem do problema de endividamento exagerado dos Estados Unidos, porque guerra custa dinheiro. E é caro. E as estimativas são da ordem de $2 trilhões para cada uma das duas guerras, na Líbia e no Iraque. E tudo isso com pretextos de combater os redutos e os depósitos de armas de destruição em massa que supostamente o Gaddafi e o Saddam Hussein teriam nos seus arsenais. E depois das invasões e de um monte de dinheiro desperdiçado e de um monte de soldado americano que morreu, ninguém descobriu coisa nenhuma, não tinha uma arma de destruição em massa coisa nenhuma, e o pretexto ficou claro, eram as conveniências econômicas dos representados pelo Dick Cheney. Isso é uma vergonha. E a propósito disso, quem tiver curiosidade de conhecer com mais detalhes, Hollywood fez 2 filmes a respeito do Dick Cheney. Um chamado Vice, Vício, que, por coincidência, se pronuncia exatamente igual a vice-presidente, e um outro que conta a história do George W. Bush na Guarda Nacional Americana e de como ele conseguiu escapar da convocação do Exército, se escondendo na Guarda Nacional Americana, sem participar de nenhuma movimentação militar e simplesmente ganhando o salvo-conduto para não ser convocado e passar vários anos em Washington fazendo operação política em favor do Partido Republicano. É gente da pior espécie e que deixou um legado que hoje a economia americana não tem como pagar. Chairman Powell, do you think that the U.S. should go back to the gold standard for our currency? No, I don't think that would be a good idea. And if we go back to gold, we have more things to worry about than gold. No. War. Well, no. Going back to gold a gold standard is a good thing. I mean, no one's saying it's not a good thing. We agree there. I mean, even Alan Greenspan, when he was Fed chairman, right, in a congressional hearing, admitted that the economy did better under a gold standard than with the Federal Reserve. And his personal preference as Fed chairman would be to go back to a gold standard and abolish the Fed. But he said, but the public doesn't want that. Passe político para mim é novidade. Eu não conhecia essa terminologia, mas é boa, procede. O ouro é um metal que foi usado como moeda durante mais tempo na história da humanidade. Há registros de utilização do ouro como forma de pagamento desde o tempo dos sumérios, há 6.000 anos atrás. No mundo moderno, depois da grande destruição, que foram as 2 grandes guerras, a primeira de 1914 a 1918 e depois a segunda, a de 1939 a 1945, que alguns historiadores chamam que não foram a primeira e a segunda, mas foi uma guerra com um intervalo de 18 anos no meio. O que aconteceu é que em 1944, quando ficou óbvio que as forças aliadas iriam prevalecer e que os exércitos do eixo, Japão, Itália e Alemanha nazista, seriam derrotados, os 45 ou 46 países membros do grupo aliado se reuniu numa conferência numa cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, chamada Bretton Woods, e lá se produziu um framework, um marco regulatório para preparar a reorganização monetária e econômica que seria necessária ao final da Segunda Guerra, como foi. E nessa conferência, os países membros convencionaram que a economia, como a economia americana tinha sido a menos afetada pela guerra, menos destruída pela guerra, já que a guerra não aconteceu em território americano, aconteceu em território europeu, principalmente, e no norte da África. Em alguma medida, foi a que mais se beneficiou da atividade econômica produzida, pelo aumento da atividade econômica produzida pela Segunda Guerra, porque guerra é um ativador da economia. Tem que produzir aviões, tem que produzir tanques, tem que produzir navios, submarinos, bombas e artilharia e ferramentas e
Então, isso tudo ativa a economia. E os Estados Unidos foi grande beneficiário dessa atividade econômica relacionada com a guerra. E, portanto, eu estava com a economia em ordem, apesar da dívida ter ficado muito elevada, porque manter centenas de milhares de tropas em um palco de guerra, 6 ou 7 mil quilômetros de distância da sua origem, custa muito dinheiro. Mas, de qualquer maneira, como a economia americana era que estava em melhor situação e os Estados Unidos tinham um maior volume de reservas em ouro, naquele período o padrão ouro prevalecia, onde não havia emissão de moeda que não fosse lastreada em ouro, e o sistema de pagamentos era feito sempre com movimentação física de ouro. Quando algum país importava alguma coisa de outro, pagava com ouro, um leve trás de metal, muito dispendioso, muito pouco eficiente, mas era o que inspirava confiança. E o centro de gravidade desse sistema era o sistema bancário londrino, na City de Londres, onde qualquer transação de comércio internacional era realizada por 3 partes: a parte do comprador, a parte do vendedor e pelo banqueiro inglês, que estava encarregado de fazer a liquidação entre o comprador e o vendedor e fazer com que o ouro que o comprador entregasse ao banco inglês chegasse aos vaults, aos cofres, aos depósitos do vendedor. O que, evidentemente, é um sistema muito pouco eficiente, muito trabalhoso e muito caro. Então, por uma série de circunstâncias, se convencionou nessa conferência de Bretton Woods que os Estados Unidos iriam manter uma relação fixa do dólar americano a uma certa quantidade de ouro, e os outros países que participaram desse acordo iriam estabelecer uma paridade da sua moeda com o dólar, de forma que, indiretamente, todos ficassem subordinados a uma relação rígida entre as moedas nacionais e o ouro, que foi o metal escolhido como referência. No passado mais distante, a prata também cumpriu essa função. Aí teríamos que voltar ao século XV, ao século XVI, para falar disso, porque a origem do dólar americano é a moeda de prata espanhola, que também se chamava dólar. Isso para simplesmente registrar que ouro e prata são, historicamente, os metais monetários, aqueles que são reconhecidos como moeda e como meio de pagamento aceitável em toda parte, por todo mundo, o que é verdade até hoje. Então, esse sistema se instalou em 1944 e foi indo muito bem até o princípio dos anos 60, quando o governo americano herdou uma guerra na Ásia, numa região que é formada hoje pelo Laos, o Camboja e o Vietnã, que era uma zona controlada pelos franceses, na redistribuição de zonas de influência depois da guerra. Os vencedores, principalmente a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos e a União Soviética, dividiram os territórios em suas respectivas zonas de influência. E essa região do sudeste da Ásia era uma região de influência francesa. E a França se envolveu na Guerra da Indochina. Para não entrar em mais detalhes que não fazem parte dessa nossa discussão, eu vou simplificar. E quando a França se deu conta que não tinha possibilidades, condições e que as circunstâncias não permitiriam que a posição que ela defendia prevalecesse, ela simplesmente se retirou da guerra e abandonou aquela tentativa de manter a sua influência naquela região, o que despertou nos políticos americanos o temor que aquilo ali poderia justificar um efeito dominó, e que, à medida que a paura que os governantes americanos tinham do que era chamado de comunismo na época, viesse a ser imposto a regiões do mundo onde os Estados Unidos pretendiam exercer influência. E num contexto de uma política que teve o nome na época de détente, quer dizer, de política de contenção, os Estados Unidos compraram essa briga e que deu origem ao que veio a ser chamado depois como Guerra do Vietnã, e que durou desde 1958 a 59 até 65, quando os Estados Unidos também se deram conta que não tinham condições de prevalecer e de impor a sua preferência e a sua vontade naquela região.
porque aquilo foi uma guerra que não teve apoio da população americana, não teve autorização do Congresso para ser declarada, não tinha orçamento previsto para as despesas do teatro de guerra, quer dizer, estava tudo errado. 3 governos americanos embarcaram por esse caminho, o do Lyndon Johnson e até o do Nixon, e isso criou um sorvedouro de dinheiro colossal que o governo americano teve que bancar, escondido do Congresso, escondido da sociedade americana, simplesmente mascarando movimentações de dinheiro para financiar uma guerra que ninguém queria e ninguém gostava. E quando ficou claro que os Estados Unidos não iam prevalecer, o mundo cultivou uma extrema má vontade contra a forma como o governo americano estava tratando do financiamento daquela guerra, o que era muito parecido com o que está fazendo hoje, simplesmente produzindo dinheiro do nada e inflacionando literalmente o dólar americano para pagar pelas despesas do teatro de guerra. Até o momento em que as contrapartes, os parceiros comerciais dos Estados Unidos, liderados pela França, começaram a exigir o ouro. Isso, já que ele é conversível, eu não quero mais dólar, eu quero ouro. Por quê? Porque para cada 35 dólares que eu te apresentar, você tem que me entregar uma onça de ouro. E é isso que eu quero. E foi isso que o De Gaulle fez, que na época era o presidente da França. E outros países começaram a fazer isso também, até que o governo americano, em geral, e o Nixon em particular, botaram a mão na cabeça e disseram: o nosso ouro vai tudo embora, porque ninguém quer mais dólar. Por quê? Porque o governo americano está gastando muito mais do que ele pode. E isso deprecia, desvaloriza, inflaciona a moeda e cria desequilíbrio de preço. Quando o De Gaulle exigiu um grande volume de onças de ouro no lugar dos dólares, do numerário americano, isso foi em agosto de 71, o Nixon declarou a suspensão temporária da conversibilidade, isso em 1971. Essa suspensão temporária está em vigor até hoje. Nunca foi revogada. Desde aquele momento, a conversibilidade, primeiro o padrão ouro foi demolido, foi destruído, e o sistema de fiat currency, de moeda fiduciária, passou a prevalecer, o que você chamou de moeda lastreada pelos políticos, e eu chamaria de moeda sem lastro nenhum, simplesmente no crédito e na capacidade econômica de quem emitiu a moeda. Isso os Estados Unidos ainda tinha de sobra, e por isso o governo americano foi capaz de suspender a conversibilidade e ainda assim manter a credibilidade da moeda americana. E o mundo pagou muito caro por isso, porque, só para ilustrar o preço que o mundo pagou por essa decisão de extinção da conversibilidade do dólar em ouro, é só lembrar que, em agosto de 1971, 35 dólares valiam uma onça de ouro. Hoje, uma onça de ouro vale 2.443 dólares ao fechamento de ontem. E esse foi o tamanho da perda de poder de compra que o dólar sofreu em decorrência dessa suspensão de conversibilidade, da extinção do padrão ouro. Jobs added for the year ending March 2024 was revised lower by just over 800,000. I don't think this jobs report was particularly important to the market. I think what the market is seeing is we're having a soft landing. Interest rates look like they're going to drop. Earnings look like they're going to be solid at least, and that's good for the market. O que acontece quando você usa estatísticas de emprego para ilustrar, exemplificar, tentar indicar que a economia está aquecida porque há empregos em abundância? E por que governos usam isso desta forma? Para essa, porque a preocupação fundamental do indivíduo é a preservação da sua renda, é a manutenção e o crescimento da sua renda. E a maioria esmagadora da população do planeta vive da sua renda de trabalho. E, portanto, o nível de emprego é uma informação relevante e uma preocupação permanente do indivíduo típico, aquele que não é empreendedor, aquele que não vive de dividendos, mas sim que vive da renda de assalariado. Políticos mal intencionados manipulam essas estatísticas de emprego para dar uma falsa sensação de otimismo e segurança quando as circunstâncias lhes são desfavoráveis. Por exemplo, admitir que a economia não vai bem
e que a administração da economia não está tendo sucesso, está sendo mal sucedida. E o que governos mal intencionados e políticos, na minha opinião, corruptos, e os seus assessores econômicos intelectualmente desonestos fazem? Simplesmente, já que não tem a competência ou a capacidade ou a circunstância não permite aumentar o numerador, manipula a fração, diminuindo o denominador. E como é que os governos têm feito isso nesses últimos anos? Para desviar a atenção do respeitável público da perda de postos de trabalho que a globalização permitiu, exportando empregos das economias ditas desenvolvidas, portanto, com custos de produção mais elevados da Europa e da América, especialmente a América do Norte, em direção principalmente à China, mas também, mais recentemente, aos países do Sudeste Asiático, Vietnã, Camboja, também a Índia e agora, mais recentemente, o México e outros países de custos de produção mais baixos do que, por exemplo, os Estados Unidos e os países da Comunidade Europeia, fazem manipular duas variáveis críticas. Uma delas, eles deram o nome de taxa de participação, participation rate. O que é o participation rate? Separar da população em idade economicamente ativa, entre os 16 e os 65 anos, que é o intervalo de idade considerado o mais utilizado para apurar ou medir o tamanho da população em idade de produzir, em idade economicamente ativa, e extraindo desta população os números para legitimar uma queda, por exemplo, da oferta de emprego. Então, o que é a taxa de participação? É tirar do número dessa população aqueles que recebem qualquer subsídio do governo, que recebem qualquer auxílio, assistência social, ou simplesmente dizer que quem não procurou emprego nos últimos 30 dias é porque não está interessado no emprego e, portanto, não é desempregado, ele é uma pessoa que voluntariamente não quer um trabalho e, portanto, não procura. E todos esses eufemismos de coisas subjetivas, impossíveis de se mensurar na prática, mas que legitimam a manipulação da estatística. Por exemplo, se um americano não vai a um posto de procura de emprego durante 30 dias, é porque ele não está interessado em emprego, então ele é retirado da base daqueles contabilizados como empregados ou desempregados pela alteração daquela taxa de participação. Ele sai da lista dos participantes. O que é uma aberração, é simplesmente uma forma de legitimar uma manipulação de estatística. A outra forma muito utilizada é simplesmente ignorar o essencial e prestar atenção no perfunctório, no não relevante. Quando se mede a estatística de emprego, o que na verdade se pretende medir é a produção de renda da economia. Porque ninguém consome o seu emprego. Você consome a renda produzida pelo seu salário que você obtém no seu emprego. Então, é um desvio, um contorcionismo semântico para simplesmente iludir a opinião pública quando alguém, para servir de exemplo, tinha um emprego na indústria, que é um setor que tradicionalmente é bem pago, é um emprego dito nobre, porque tem uma exigência de habilidades e capacidades mais elevadas do que na média do que o setor de serviço, exige mais treinamento e, portanto, comanda salários mais elevados. E quando é exportado algum emprego na indústria e que deixa, por exemplo, um engenheiro desempregado, aqueles que trabalhavam na fábrica e ganhavam, sei lá, 70, 75 mil dólares por ano e mais benefícios e mais registros disso e benefícios trabalhistas que eventualmente possam existir no emprego dele. E o sujeito, de repente, se vê sem renda, ele, para não atrasar a hipoteca da sua casa ou simplesmente para produzir algum tipo de rendimento que permita manter as contas razoavelmente administráveis até conseguir um outro emprego, vai ao mercado de serviços e arranja 2 empregos de meio expediente.
um para limpar mesas do Burger King e outro para varrer o chão do McDonald's. O que a estatística de emprego não diz? Que esse sujeito deixou de obter uma renda de 70 ou 75 mil dólares por ano para obter duas rendas de 15 ou 18 mil cada uma e, portanto, o agregado da economia perdeu alguma coisa da ordem de 35 mil dólares de capacidade de produção de renda, que é a diferença entre os 70 ou 75 mil que ele ganhava de um lado e os 30 ou 35 que ele passou a ganhar em dois empregos do outro. E o cinismo da estatística que é apresentada ao público é que o número de postos de trabalho dobrou, porque onde havia o sujeito que ocupava um emprego de tempo integral passou a ter dois empregos e não diz que é de meio expediente e com salário muito inferior, e vende isso como vitalidade e força da economia, porque o mercado de trabalho está oferecendo oportunidades para todo mundo. E a segunda forma de manipular a estatística é gerando déficit. E como é que o déficit gera empregos? Porque os governos promovem recrutamento em massa para simplesmente fazer com que as estatísticas mostrem aumento de crescimento de oferta de emprego, quando, na verdade, são os governos, eles mesmos, contratando gente que o serviço público não precisa, simplesmente para produzir estatística, o que é falsidade ideológica e devia ser crime hediondo. O dia começa cedo, e aqui cada um sabe exatamente o que fazer. A praia cumpre seu papel, fornecendo os recursos, enquanto o homem começa a sua missão diária. Viver na praia de Macapá, no litoral do Piauí, é se tornar protetor da paisagem e escritor de uma história em pleno desenvolvimento. O crescimento irreversível do turismo nessa região tem levado ao máximo o potencial dessas praias incríveis aos quatro cantos da terra. E é nesse cenário de meu Deus, de areia nos pés e vento no rosto, que nasce o Ilha dos Guarás, Condomínio Vivo. Uma ecovila inspirada nos princípios de sustentabilidade e no conceito ESG, que encanta seus moradores com as cores vibrantes da revoada dos Guarás, em contraste com o verde de uma natureza preservada. O Ilha dos Guarás é o casamento perfeito entre a simplicidade de um povo acolhedor com as riquezas de uma natureza exuberante. E o fruto dessa união? Uma vida livre. Aqui o kitesurf encontra o seu paraíso perfeito, com ventos constantes o ano inteiro, águas quentes e um mar flat que atrai e proporciona uma experiência incrível para os amantes do esporte do mundo inteiro. A escolha estratégica da região da praia de Macapá, no litoral do Piauí, buscou privilegiar a tríade suprema do litoral nordestino. Aqui, praia, rio e lagoa estão ao alcance de alguns passos. Um lugar incomparável, exuberante e apaixonante para chamar de seu novo lar. Ilha dos Guarás, Condomínio Vivo. Olá, bem-vindo à nossa aula 4, onde nós vamos falar sobre os níveis de suporte e resistência, que são um dos mais importantes pontos da análise técnica. Todas as indicações que a gente consegue através da observação que nós fazemos nos gráficos, sempre tem algum toque dos níveis de suporte e resistência. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre esses pontos, começando com o que são os níveis de suporte e resistência. Bem, esses níveis são basicamente níveis que ficam gravados na cabeça dos participantes do mercado. E esses participantes tendem a agir quando o mercado se reaproxima desses níveis, comprando ou vendendo. Mas onde se formam esses níveis de suporte e resistência? Bem, eles se formam no que nós chamamos em análise técnica de eventos técnicos. Mas o que são eventos técnicos? Bem, eventos técnicos são basicamente topos e fundos. Os topos, que estão acima do nível atual dos preços, oferecem, à medida que o mercado volta a se reaproximar deles,
o que a gente chama de resistência. Enquanto que os fundos que estão abaixo do nível atual dos preços oferecem o que a gente chama de suporte. Muito bem. Quando um suporte, por exemplo, é rompido, ocorre o que a gente chama de inversão de polaridade. O que era suporte passa a virar resistência. E se os preços eventualmente voltam para esse nível que era o antigo suporte e encontram resistência nesse nível, eles então vão deixar esse nível agora de resistência mais importante, porque agora esse nível de resistência passou a ter mais eventos técnicos. Vejam, ele tem esse fundo aqui, esse fundo, mais um pequeno fundo aqui e agora um topo acontecendo exatamente no mesmo nível. Por outro lado, quando uma resistência é rompida, acontece também a inversão de polaridade, da mesma maneira. E o que era resistência passa a virar suporte. E se os preços eventualmente voltam e testam esse nível e deixam um fundo aqui, da mesma maneira, esse nível de suporte passa a ser mais importante, porque ele passou a ter mais eventos técnicos. Quanto maior o número de eventos técnicos num mesmo nível, maior a importância desse nível como suporte ou resistência. Porque nós já vimos que se o mercado estiver acima desse nível, esse nível, que pode ser composto de vários fundos e ou topos, passa a ser mais importante. Analogamente, um nível de resistência. Quanto maior o número de eventos técnicos, mais importante ele vai ficar. E daí a gente conclui, meu amigo, minha amiga, existem níveis de suporte e resistência e níveis de suporte e resistência. Tem aqueles mais fortes e aqueles menos fortes. As indicações que nós vamos conseguir com a análise técnica em função dos níveis de suporte e resistência, portanto, vão ser mais ou menos confiáveis, dependendo de elas estarem acontecendo em níveis de suporte e resistência mais ou menos fortes. Muito bem, vamos ver agora um exemplo de mudança de polaridade. Eu vou mostrar para vocês esse gráfico do Bovespa, em que os preços fizeram um topo em 1997. E 11 anos depois, quando os preços caíram em função do subprime, eles deixaram um fundo exatamente nesse mesmo nível. Incrível, não é? Agora vamos ver esse gráfico de Alliance, onde, novamente, a gente teve um fundo aqui em novembro de 2017 e depois os preços voltaram em julho de 2018 e foi exatamente nesse nível que eles deixaram um fundo. Mas esse último exemplo é mais incrível ainda. Vejam o que aconteceu com o índice Dow Jones. Em 1966 ele deixou esse topo. E em 2008 ele deixou esse outro topo, esse outro fundo. 40 anos depois a gente vê os preços encontrando suporte exatamente no nível em que os preços deixaram topo. Agora, esse foi um baita de um topo, né? Porque eles saíram aqui em torno de 7.000 e caíram para menos de 2.000. Foi uma variação percentual muito grande. Muito bem. Entre suporte e resistência, muitas vezes acontece o que a gente chama de acumulação. Essa acumulação nada mais é do que uma batalha que está sendo travada entre os dois exércitos, o do touro e o do urso. E essa batalha específica, aparentemente, foi ganha pelo exército dos touros, porque esse nível de resistência foi rompido. Então você já está tendo uma dica aí sobre uma das indicações que os níveis de suporte e resistência nos dão. Que quando um nível de resistência é rompido, significa que o exército dos touros ganhou essa batalha. E depois que o exército ganha uma batalha, geralmente ele avança em território inimigo.
Muito bem. Mas vamos ver agora como é que se forma uma resistência. Para isso nós vamos usar esse gráfico de Binance e vamos imaginar que um determinado trader está vendo essa alta aqui espetacular que aconteceu em Binance e ele então acha que vai subir muito mais e assume uma posição de compra. Logo depois, ao invés dos preços subirem, como ele estava esperando, os preços têm uma queda muito violenta. E ele então fica com essa cara aí. Muito bem. Depois disso, os preços continuam caindo. Caem mais durante praticamente 2 meses. Aí o que acontece é que quando ele sai de casa e vai até o escritório, ele para lá numa igreja, ajoelha e reza na igreja para ver se o santo protetor dele faz com que os preços voltem àquele nível onde ele teve a péssima ideia de comprar. E aqui está ele lá ajoelhado na igreja conversando com o santo. Olha, por favor, faz o mercado voltar para esse nível onde eu comprei. Vejam, ele comprou aqui perto de 17, os preços estão perto de 8. Ele perdeu quase 50%. E ele diz mais, olha, se o mercado voltar, eu juro que eu liquido e não opero nunca mais. Nunca mais eu falo nesse negócio de ganhar dinheiro com criptomoedas. Bem, a conclusão disso é que se eventualmente os preços voltam para esse nível onde ele fez um péssimo negócio, ufa, ele fica agradecido e resolve liquidar a sua posição. E é, portanto, uma das pessoas que vai colocar uma posição de venda nesse nível. Então, esse cara que comprou errado aqui e viu os preços caindo ao invés de subindo, ele vai ter tendência de vender nesse nível. Mas veja só, os preços caíram 55% do topo ao fundo. Então, várias outras pessoas, eventualmente pessoas que venderam nesse nível e conseguiram comprar por aqui, se os preços se aproximam de novo desse nível, vão ter tendência de vender aqui de novo, fazer novamente aquela ótima operação que eles fizeram e que rendeu todo esse lucro. Não só uma pessoa, diversas pessoas vão ter essa ideia, vão estar observando isso. Então vão ser mais pessoas que têm tendência de vender à medida que o mercado chegue nesse nível onde aconteceu esse topo anterior a essa queda de 55%. Muito bem, se os preços continuam a cair e eventualmente voltam a se aproximar, ou melhor, se os preços caem aqui e voltam a se aproximar novamente desse nível, aí então uma quantidade ainda maior de pessoas vai ter tendência de vender nesse nível. Exatamente por isso que esse nível acaba oferecendo resistência, porque tem muita gente vendendo nesse nível. Mas vamos ver agora como é que se forma um suporte sobre outro prisma. Olha, vamos imaginar que os preços deixaram um fundo aqui e subiram, tiveram uma alta bastante significativa. Depois os preços voltam a cair, mas só o fato de eles terem deixado um fundo significativo aqui faz com que sejam estacionadas, a gente poderia dizer, ordens de compra nesse nível. Eventualmente, se os preços voltam a cair e fazem mais um fundo nesse nível, aumenta a quantidade de ordens de compra que estão estacionadas nesse nível. E se acontece isso por uma terceira vez, puxa, vai aumentar ainda mais essas ordens estacionadas aqui. Nós, no nosso gráfico, vamos adequando o nível de suporte. A gente costuma dar mais ênfase para os níveis mais próximos e por isso que o stop, o nível de suporte saiu de onde ele estava aqui, passando nesse corpo real e nesse nível, e aí a gente adequou ele para um nível mais próximo, que foi esse nível onde ele está aqui agora. Muito bem. Então, 3 fundos são suficientes para que sejam depositadas nesse nível, ou logo acima desse nível, muitas ordens de compra. Dependendo do mercado que a gente está falando, vão ser milhares de ordens de compra. Se a gente estiver falando, por exemplo, sobre o índice Bovespa,
o índice Bovespa Futuro, por exemplo, vão ter milhares de ordens de compra nesse nível. E analogamente, se a gente está falando de um mercado super líquido como o ouro ou o mercado de petróleo, níveis importantes de suporte e resistência nesses mercados vão atrair milhares, talvez centenas, dezenas, centenas de milhares de ordens, de pessoas ao redor do mundo que colocam a ordem, que vão fazer. E às vezes essas ordens já estão até colocadas, são ordens limitadas para comprar próximo desses níveis de suporte, de um nível de suporte como esse, que, como nós vamos ver, é uma das estratégias que a gente faz com níveis de suporte e resistência, comprar perto do nível de suporte. Muito bem, mas se em cima de um nível de suporte a gente já sabe que existe um monte de ordens de compra, então a gente sabe o que está acima de um nível de suporte, mas o que está abaixo de um nível de suporte? Bem, abaixo de um nível de suporte como esse, meu amigo, minha amiga, está um monte de ordens de venda, que são as ordens de stop, estão colocadas logo abaixo desse nível. E daí, a gente, veja, as ordens de stop são ordens de stop de posições compradas, mas também são ordens de start stop que estão abaixo desse nível. E são ordens que não estão colocadas, mas são pessoas que entram vendendo se o mercado vem abaixo desse nível. E disso a gente tira a importância dos níveis de suporte e resistência. Os níveis de suporte e resistência são muito importantes. É muito importante a gente saber ter noção e saber identificá-los nos gráficos, porque eles são exatamente a zona limítrofe entre um monte de ordens de compra e um monte de ordens de venda. No nosso exemplo, se eventualmente a pressão vendedora começa a liquidar as ordens de compra que estão nesse nível, e aí sobra lá a última ordem de compra, aí vai alguém lá e fecha essa ordem de compra. E a partir daí, não tem mais comprador, porque a pressão de venda é mais forte do que a pressão de compra. Nessa hora, vai começar a sair negócio embaixo desse importantíssimo nível de suporte. E quando isso acontece, toca-se as ordens de stop. E quando o mercado toca uma quantidade dessas de ordem de stop, não precisa dizer o que acontece. Junta a fome com a vontade de comer e os preços simplesmente despencam. Você percebe a importância do nível de suporte e resistência? Zona limítrofe entre um monte de ordens de compra e um monte de ordens de venda. Rompeu, você não tem mais as ordens de compra que estavam aqui em cima e passa a ter um monte de ordens de venda. Acontece o que eu mostrei, o que eu acabei de mostrar para você. Muito bem. Mas depois que um nível desse é rompido, então acontece que nós já vimos, que é a inversão de polaridade. O que era suporte passa a ser uma resistência. De tal maneira que quando um suporte é rompido, um monte de coisas acontecem. Algumas nós já vimos, outras nós vamos ver daqui a pouco, com mais detalhe. Mas basicamente as ordens de compra no suporte foram todas liquidadas. Quando o suporte é rompido, aciona stops de venda e start stops. Junta a fome com a vontade de comer. O exército ganhador avança em território inimigo, porque o nível de suporte é o que segura o exército dos ursos de avançar em território inimigo. É a linha de proteção, é a trincheira que está lá segurando os preços. À medida que essa trincheira é penetrada, o exército vendedor avança em território inimigo, fazendo os preços caírem. Muitas vezes os preços voltam, mas apenas em pullback. No caso de romper um suporte, eles voltam e aí o suporte passa a oferecer resistência. E se o fundo que eles conseguiram chegar antes de fazer o pullback é rompido, então eles fazem o que se chama pivô de baixa, que nós vamos ver com detalhe já já. Ocorre a mudança de polaridade, o suporte vira resistência.
E se por acaso, depois de romper um suporte, os preços revertem e voltam a penetrar o suporte, o mercado dá então uma das mais importantes indicações da análise técnica, que eu chamo de bull trap. Faz mais de 20 anos que eu tenho essa como a mais importante indicação. No caso de romper um suporte e voltar, a gente chama de bear trap, armadilha para os vendidos. E quando a gente rompe uma resistência e o mercado volta, a gente chama de bull trap. Mas nós vamos falar com mais detalhes sobre esses dois tipos de oscilações ligadas a níveis de suporte e resistência em seguida. Analogamente, numa resistência, o que é que está abaixo de uma resistência? As ordens de venda. E o que está acima de uma resistência? Bem, o que está acima são ordens de stop, que podem ser ordens de start-stop, por exemplo, de gente que está querendo comprar se os preços romperem essa importante resistência que a gente tem aqui no gráfico de Binance Coin. Então aqui tem uma ordem gorda de start-stop, aqui tem uma ordem gorda de stop de alguém que estava vendido no mercado futuro em Binance e aí colocou a ordem para liquidar sua posição e assim por diante. Então, rompendo um nível desse, tem que acontecer o que a gente sabe que acontece. Os preços saem numa alta muito rápida, que o americano até tem um nome. Ele chama isso de rally. Quando um nível de resistência é rompido, acontece um rally de alta. Muito bem. Então, da mesma maneira, quando uma resistência é rompida, as ordens de venda na resistência foram todas liquidadas. Aciona stops de compra e start stops. Junta a fome com a vontade de comer. O exército ganhador avança em território inimigo, aqui no caso para cima. Muitas vezes os preços voltam apenas em pullback e fazem o que se chama pivô de alta. Mudança de polaridade, a resistência vira suporte e se reverter, aí ele fornece o bull trap. Quando a gente vai definir níveis de suporte e resistência nos gráficos, muitas vezes a gente usa o corpo real mais do que mínimas e máximas. Veja bem, você quando traça um nível de suporte ou de resistência no seu gráfico, você está prevendo que eventualmente o mercado, ao chegar nesse nível, eu costumo traçar uma reta horizontal vermelha para níveis de resistência e uma reta horizontal azul para níveis de suporte. Então, eu estou com expectativa de que quando o mercado chegar nesse nível da reta vermelha horizontal, ele vá reverter ou ele vá fazer uma acumulação, mas ele vai sentir aquele nível de resistência no caso. Mas veja, isso é só uma expectativa, que o que mais funciona, o que a gente deve fazer é deixar o mercado dizer para nós aonde ele está encontrando o seu nível de resistência, onde ele está encontrando resistência se ele está subindo ou onde ele está encontrando suporte se ele está caindo. Mas de qualquer maneira, ao traçar, a gente usa o corpo real mais do que as máximas e mínimas. O outro aspecto é que os eventos técnicos são mais importantes também. Vamos dar uma espiada agora aqui no Terminal Enfoque e vamos pegar um gráfico aqui, o primeiro, Banco do Brasil. Eu estou mostrando aqui a aba de ações que nós estamos de olho. Hoje nós estamos de olho em todas essas ações aqui. Você pode ver aí no gráfico que nós estamos aqui em 2019. Então eu estou olhando o Banco do Brasil e, puxa, veja que interessante. Nós meio que encanamos Banco do Brasil aqui nesse processo. Essas cotações aqui, que vêm desde 2006 até agora 2019, portanto são 13 anos de cotações, nós conseguimos aprisioná-las dentro desse cano. E agora a gente vê que ele está para cima, ele escapuliu desse cano. Algo inusitado nesses últimos 13 anos, né? Mas isso é mais para frente, deixa isso para lá. Nós vimos que Banco do Brasil
tinha deixado um topo aqui, um topo significativo, vamos ver. Olha, é bom sempre a gente botar pingos nos is. Bom, o mercado chegou nesse nível, caiu 15%, e posteriormente acabou caindo praticamente 20%. Então, um nível significativo. Quem vendeu aqui, recomprou aqui, quando o mercado se aproxima desse nível, vai ter tendência de vender de novo. Muito bem. Então, eventualmente, nós tínhamos esse nível traçado aqui. Esse nível teria sido traçado, na época, aqui usando esses dois corpos reais. E a gente teria deixado essa sombra de fora. Bem, os preços chegaram nesse nível e aparentemente romperam esse nível. Romperam esse nível, mas não encontraram ordens de stop aqui. E logo depois, eles entraram para dentro de novo, fornecendo para nós a indicação que nós chamamos de bull trap, que nós vamos falar em seguida. Muito bem. Depois, os preços, vejam, caíram. E quando caíram, nós tínhamos um nível de suporte traçado no gráfico que estava aqui, nesse corpo real. E por que não aqui, no corpo real desse topo, que também está tecnicamente no mesmo nível? Quando eu falo tecnicamente no mesmo nível, é porque a gente não vai na matemática da coisa. Quando eu digo topos e fundos no mesmo nível, é você visualmente perceber que eles aconteceram no mesmo nível. Análise técnica, meu amigo, minha amiga, é um processo visual. Lembra? A gente interage com o comportamento da massa usando essa interface aqui que Deus nos deu, os nossos olhos. É com os nossos olhos que a gente extrai as indicações inteligentes que os gráficos nos mostram. E, portanto, tecnicamente no mesmo nível é porque você visualmente você vê que tá mais ou menos ali, naquele nível. Muito bem, mas quando a gente vai na especificidade do processo, então, eventualmente, esse nível que era um nível de resistência, inicialmente, ele seria traçado na cor vermelha, eu vou destacar um pouquinho mais, e ele teria sido colocado aqui nesse corpo real. Deixa eu dar um zoom. Não dá para dar muito zoom aqui, não. Então, agora, eventualmente, quando os preços caem e deixam um fundo aqui, você pode, observando visualmente, falar, puxa, olha, isso aconteceu praticamente no mesmo nível desse topo aqui. Só que agora você tem que dar mais importância para esse nível de suporte. Por quê? Os níveis mais próximos, que aconteceram mais recentemente, são mais importantes porque eles estão mais fresquinhos na cabeça da massa de indivíduos que atuam no mercado. Então a gente costuma dar mais importância para os níveis mais próximos. E à medida que o mercado vai fazendo níveis, a gente vai adequando esses níveis. Eventualmente, a gente vai adequar esses níveis para um nível da atualidade e vai perder um pouco do contato com outros topos e fundos do passado. Mas não tem problema, porque a gente entende que isso tudo é a mesma coisa. Os outros estão, como eu costumo dizer, tecnicamente no mesmo nível. Muito bem. E agora, recentemente, que os preços deixaram outro fundo aqui, se a gente estender esse nível, que veja bem, a partir daqui, ele não é mais vermelho, que é o que eu uso para denotar níveis de resistência. Ele é azul, porque agora ele está mostrando um nível de suporte. Aliás, não seria aqui, seria no corpo real, aqui embaixo, no menor corpo real. E aí, se a gente puxa para hoje, a gente vem dar, veja só, exatamente no menor corpo real. Mas se você quiser fazer ali na ponta da caneta, a gente poderia dizer, você então deveria adequar esse nível para esse corpo real aqui, que é um corpo real de candlestick, do qual nós não falamos ainda, né? Eu estou falando vários termos de candlestick, mas não está dependendo nada para você entender o espírito da coisa. Nós vamos falar mais para frente, especificamente, sobre
os gráficos de candlestick. Bem, nós já falamos na descrição dos gráficos, né? Mas não falamos sobre corpo real grande, corpo real pequeno, só falamos sobre o corpo real. Você sabe que a parte larga é o corpo real e da parte larga se estende a sombra superior e a sombra inferior. Muito bem. Então, essa é a situação de Banco do Brasil hoje e nós estamos de olho nesse ativo, nessa ação, porque queremos ver se eventualmente o mercado vai romper esse nível, porque a gente já sabe o que deve acontecer se o mercado romper esse nível. Os ursos terão ganho essa batalha aqui, percebe que está sendo travada uma batalha, e se esse nível for rompido, então os ursos devem avançar em território inimigo, e aí eles devem ir até onde? Provavelmente até o próximo suporte. E olhando aqui esse gráfico, eu diria que, bem, aqui está um pouco confuso, porque a gente tem esse topo aqui e esse fundo, deixando um suporte aqui a 41. Depois a gente tem esse outro topo aqui e esse pequeno fundo, que também pode oferecer suporte a 35. E a gente tem esse topo aqui a 33, quer dizer, tem muitos níveis de suporte e resistência, que é o que costuma acontecer. Muito bem. Então, voltando aos nossos slides, um outro aspecto que nós podemos ver é no que tange a identificar objetivos e níveis onde a gente vai colocar os nossos stops com os níveis de suporte e resistência. Então, quando a gente vai ou tentar ver até onde, como acabamos de fazer, né, no Banco do Brasil, quando a gente percebe que tem um nível importante de resistência ou de suporte, a gente imagina que se, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, os preços vierem a romper esse nível, eles têm um objetivo que talvez possa vir até esse nível aqui. Tem uma série de técnicas que nós vamos ver mais para frente. Por exemplo, a gente pode projetar a amplitude de uma acumulação como essas para a gente identificar e prever objetivos aonde o mercado pode chegar. Mas o ponto é que, voltando aqui para o nosso slide, quando a gente vai fazer isso, a gente tem sempre que lembrar de olhar à esquerda e também de olhar à direita. E para vocês não esquecerem, vai aqui esse slide. Se você está, vamos dizer, trabalhando no gráfico, tentando identificar níveis de suporte e resistência, você tem que olhar para a esquerda. Porque o que tem à esquerda de um gráfico? Vamos ver o que tem à esquerda de um gráfico? Olha, índice futuro, gráfico intraday de 1 hora. O que tem à esquerda de um gráfico? Tem níveis de suporte e resistência. Então, se a gente está vendo que o mercado está encontrando resistência aqui próximo dos 9.800, se a gente olha para a esquerda, veja só o que você pode ver. Quanta coisa! Topos e fundos tecnicamente no mesmo nível, como eu falei. Esse topo está tecnicamente no mesmo nível desse topo, e está tecnicamente nesse mesmo nível aqui, está tecnicamente nesse mesmo nível aqui. Veja só, esse é o gráfico do índice futuro de hoje. Ele está encontrando resistência a 98 mil. Mas que resistência é essa? Será que tem resistência importante nesse nível? Se a gente afastar um pouco o zoom, se a gente fizer zoom out, veja só o que você consegue. Puxa, ele está exatamente no nível onde a última vez que ele chegou, ele caiu em alguns dias 8,4%, que é uma oscilação muito boa. Mas, portanto, esse é um nível de resistência. Mas que resistência é essa?
Será que é uma resistência importante ou será que é apenas uma resistência? Como eu disse, os preços caíram 8,4%. Mas se a gente de novo der um zoom out, veja o que a gente consegue descobrir com isso. A gente consegue descobrir todos esses topos e todos esses fundos. E aí você passa a concluir que o mercado está lidando com uma resistência muito importante. E isso pode fazer toda a diferença no que tange às indicações de compra e venda, ou de que o mercado vai cair ou vai subir, que você pode extrair através da observação que você faz nos gráficos. Você saber se o nível de resistência, no caso, é mais ou menos importante. Por exemplo, se você tiver comprado durante essa alta, à medida que você percebe que esse é um nível importante de resistência, você pode pensar seriamente em apertar o seu stop, não é? Mas eu disse que você tem que olhar à esquerda e tem que olhar à direita também. E o que nós temos à direita de um gráfico? À direita de um gráfico, nós temos suporte, resistência e valores na escala de preço. Sim, veja só o que aconteceu aqui no índice Dow Jones. De 1966 até 1982, ele ficou lidando, portanto, 16 anos ele ficou lidando com esse nível aqui. E qual será esse nível? Bem, eu vou dar uma dica para vocês. Números redondos são níveis de suporte e resistência naturais. E vejam só qual nível segurou o Dow Jones durante 16 anos. 1000 pontos no Dow Jones. Incrível, não é? Muito bem, então o que nós temos à direita de um gráfico? Nós temos os valores da escala e onde nós podemos ver eventuais valores redondos. Por exemplo, 10.000 satoshis aqui no gráfico de IOTA. Poxa, não deu outra. O mercado chega em 10.000 satoshis e entrou um monte de ordens de venda. No terminal enfoque, a gente tem faixas de preço que a gente põe justamente nos valores inteiros. Logicamente, 4.000 é muito mais importante do que 4.100, 4.200. Mas a gente percebe que os preços tendem a respeitar essas faixas de preço. Então, elas se prestam muito bem para a gente, na hora de traçar ou prever aonde o mercado vai encontrar níveis de suporte e resistência. Um outro aspecto sobre números redondos é que quando a gente for projetar um objetivo, a gente deve projetar esse objetivo sempre para números redondos. Você não deve, por exemplo, projetar um objetivo para 10.100, se os preços estão lá em 9.000 e alguma coisa. Você projeta para 10.000. Por quê? Ora, se os preços chegarem onde você acha que eles vão chegar, lá nos 10.000, com certeza, ou eles vão reverter, cair, ou eles vão pelo menos ficar sentindo esse nível e fazendo algum tipo de acumulação. E na hora de colocar stops, você tem sempre que proteger o seu stop pelo número redondo. Então, se você vai colocar um stop a 10.010, não coloque a 10.010, coloque a 9.980, 9.990. Por quê? Se os preços caírem, eles tendem a chegar até os 10.000. E, portanto, se o seu stop estiver acima desse nível, você vai ter o seu stop pego e vai executar a sua ordem para liquidar a sua posição. E, portanto, você tem que sempre que proteger o seu stop com algum nível de suporte, no caso de você estar com uma posição de compra. Use os números redondos e sempre livre o número redondo, ainda que seja um número redondo não tão importante. Mas é sempre bom você trazer um pouquinho abaixo do mais próximo nível, número redondo que você puder. Bom, agora eu quero mostrar para vocês algumas definições de oscilações ligadas a suporte e resistência.
Vamos falar do pullback, que nós já falamos, mas vamos ver exatamente o que é o pullback, o pivô de alta e o bull e o bear trap. Então, quando uma resistência é rompida, os preços voltam a se aproximar dela e encontram um suporte onde antes era uma resistência. Então, a isso a gente chama de pullback. Depois de um suporte ser rompido, se os preços voltam para o que então vira um nível de resistência, a gente diz que eles fizeram apenas um pullback. Eles fizeram um pullback. Geralmente, quando a gente fala em pullback, é porque os preços fizeram apenas um pullback e vão voltar a cair. Analogamente, quando eles rompem a resistência, a gente diz que eles apenas voltaram a testar o suporte para então o suporte, né, que era ex-resistência, para então voltar a subir. E se eventualmente os preços que romperam a resistência voltaram em pullback, começam a subir, se eles rompem esse topo aqui, que foi o primeiro topo acima da resistência, a gente diz então que esse processo todo aqui é o que a gente chama de pivô de alta. Da mesma maneira, se os preços rompem um suporte, voltam a se aproximar do antigo suporte, encontram resistência e voltam a cair, rompendo esse nível de suporte que se estabeleceu aqui embaixo, então a gente chama isso de pivô de baixa. Se por outro lado os preços rompem um nível de resistência, que então passa a oferecer suporte, e eles entram para baixo de novo, acontece o chamado bull trap, que é, como eu já disse, a mais importante indicação técnica. Analogamente, se os preços rompem um nível de suporte e aí voltam a penetrar esse nível, a gente chama isso de bear trap ou armadilha para vendidos. E aqui a gente pode ver a importância do bear e bull trap. Vejam, nós vimos que em cima de um nível de suporte como esse, importante como esse, aconteceu aqui no S&P. S&P, se eu ainda não te falei, é o índice Standard & Poor's, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. E é o mais importante, um dos mais importantes ativos do mundo, porque ele mostra a saúde da Bolsa Americana, que em última análise está mostrando a saúde dos Estados Unidos. Muito bem. Então, como nós vimos, quando o mercado toca o nível abaixo de um nível importante de suporte como esse, ele toca aquelas ordens de stop e tem que acontecer isso. Então, se não acontece isso, é porque tem alguma coisa errada. E acontece então o bear trap, e eu já fazem 20 anos que toda vez que tem um tipo de indicação dessa, dependendo da importância do suporte ou da resistência, eu nem penso duas vezes e assumo a posição ou faço recomendações. Muito bem. Então, para que servem os níveis de suporte e resistência em última análise? Basicamente para o seguinte: eles dão indicação de compra e venda, eles são a base para a colocação de stops e também servem muito bem para a gente projetar objetivos. Bem, no que tange a indicações de compra e venda, a gente então compra ou vende nos rompimentos do suporte. Essa é a primeira indicação de compra e venda. Se os preços rompem uma resistência, a gente compra. Se os preços rompem um suporte, a gente vende. A outra seria a gente comprar ou vender após um bull ou bear trap. Se o mercado faz um bull trap, a gente vende. Se o mercado faz um bear trap, a gente compra. Mas a gente pode comprar e vender também próximo de um suporte ou resistência. Desses dois, entre comprar no rompimento da resistência ou comprar nas proximidades de um nível de suporte, qual você acha que é a mais interessante? Eu vou te responder. O mais interessante é você comprar perto de um nível de suporte. Porque quando você compra perto de um nível de suporte, onde você vai colocar o seu stop?
abaixo do suporte, que significa que você vai estar colocando o seu stop pertinho. Depois, quando nós virmos mais para frente um método de operar com as chances a seu favor, você vai ver que é muito importante você estar com o stop próximo, porque nesse método a gente procura deixar como constante a sua perda máxima por operação. E se a sua perda máxima por operação é uma constante, o tamanho da sua posição é que vai variar. E o tamanho da sua posição vai variar justamente em função da distância do stop. Logicamente, em função do seu capital e da distância do stop. Se você conseguir fazer uma operação em que o stop está mais próximo, você vai conseguir fazer uma posição maior. E, logicamente, se o mercado for a seu favor, você vai conseguir também extrair um lucro maior dessa posição. Por outro lado, se a gente vai comprar no rompimento de uma resistência, na maior parte das vezes você vai descobrir que o seu stop está lá longe. E faz com que você, eventualmente, tenha que fazer uma posição diminuta, uma posição menor, se você quiser manter o risco igual. Quando eu falo de risco, é o risco percentual, é uma porcentagem do seu capital. Muito bem. Mas a gente pode comprar e vender também após um pullback. E a gente pode, que seria essa situação. O mercado rompe. E aí, quando ele faz o pullback, começa a subir, a gente compra de novo. Ou você pode comprar e vender após um pivô. Que é essa situação. O mercado rompe, volta a se aproximar do suporte, encontra suporte. Volta a se aproximar da resistência, encontra suporte. Quando ele rompe esse topo, você compra. Muito bem. Entre você comprar no pullback ou você comprar quando o mercado rompe o pivô de alta, é uma questão de segurança. Você ter mais ou menos segurança que o mercado está indo de fato naquela direção. E a gente pode incluir aí também você comprar no rompimento. Quando você compra no rompimento de uma resistência, você tem menos segurança de que o mercado vai realmente naquela direção. Por quê? Ora, porque eventualmente aquilo pode virar um bull trap. Então você nunca sabe. Por isso que a gente tem que combinar várias outras técnicas e por isso que nós temos que fazer todas as próximas aulas para que você possa elaborar um viés. O viés é o viés que diz se você que vai fazer com que a sua leitura daquele mercado específico esteja te dando indicações de que ele tende a subir. Então, se você está num mercado que você sabe que tende a subir, você pode estar mais propenso a comprar quando os preços rompem um nível de resistência. Agora, se você não está tão propenso assim, se você não está com viés de alta, é prudente você esperar que o mercado volte, faça um pullback, ou então até que rompa o pivô de alta para então entrar na posição. Muito bem. Então, esse seria um exemplo de você vender no suporte. Os preços deixam um suporte bem definido aqui no índice futuro, no gráfico diário do índice futuro. Quando eles rompem esse nível, você vende. Você também pode vender no rompimento desse suporte aqui. Será? Será que será que valeu a pena vender? Não, né? Porque o mercado acabou revertendo. Ele fez que rompeu esse nível, mas não rompeu. E, eventualmente, você poderia pensar em comprar no rompimento dessa resistência. Puxa, mas essa resistência não está muito clara. Ele deixou esse fundo aqui, depois ele foi para cá, aí ele caiu para cá, aí ele caiu para cá, e aí ele testou esse nível. E aí, aparentemente, ele mostrou aqui anteriormente que estava realmente rompendo a resistência que então nós definimos que estava aqui no último corpo real, ou no corpo real desse último topo.
Então, quem sabe poderíamos ter tido a oportunidade de comprar nesse penúltimo candle. Aqui nós temos um outro exemplo de os preços rompendo uma resistência. Eles romperam uma resistência, mas não estão assim muito definidos subindo nesse gráfico de EOS, que é uma criptomoeda. Então, será que não é melhor a gente esperar para ver se vai haver um pullback ou alguma coisa? Como nesse próximo exemplo, em que os preços aqui primeiro romperam esse nível de resistência, depois fizeram um pullback e aí romperam o pivô de alta. E aqui também, eles romperam o nível de suporte, fizeram o pullback e aparentemente estavam rompendo o pivô de baixa aqui. Outro exemplo de a gente comprar no rompimento de uma resistência. O mercado rompe essa resistência, volta em pullback e depois rompe o pivô de alta. SP500, gráfico diário. O rompimento de uma resistência. Rompeu a resistência? Sim, porque o preço fechou na máxima do dia. Então esse é um aspecto para a gente considerar. Aonde aconteceu o fechamento? Porque se aqui ficou apenas uma sombra, você não tem certeza do rompimento daquele nível. Vejam esse outro exemplo, o SP500 também. Não, na verdade eu estou mostrando o mesmo exemplo. Vejam que o mercado rompeu esse nível e depois não foi. E produziu um bull trap. E depois do bull trap costuma acontecer exatamente isso. Outro exemplo de comprar no rompimento de uma resistência agora com o Banco do Brasil. Rompeu esse nível de resistência aqui, tinha deixado 3 topos, tecnicamente no mesmo nível. Depois ele sentiu esse nível de resistência, caiu e aí rompeu indiscutivelmente. Ele abriu um buraco aqui, fechou num dia, ele fechou nesse nível, no dia seguinte ele abriu aqui em cima, mas não foi. Então, esse é o risco de você comprar no rompimento de uma resistência, porque você nunca sabe se vai acontecer um bull trap, como esse outro aqui, por exemplo, que aconteceu no índice Dow Jones também. E vejam que esse nível era um nível bastante importante. Nós estamos aí em 2011 e em 2011, se a gente desse zoom out, a gente ia ver que o mercado tinha tido outros 2 topos exatamente no mesmo nível. E, portanto, esse rompimento aqui se tornava ainda mais importante quando a gente vê no longo prazo. Mais um outro bull trap que aconteceu no mesmo índice do Dow Jones Transportes, que é um índice muito importante para falar sobre a saúde da economia. Isso porque os transportes levam cargas. São empresas que levam cargas. E quando começa a diminuir a quantidade de cargas enviadas, significa que as empresas estão vendendo menos. Para a gente dar uma pincelada de análise fundamental aqui no nosso curso de análise técnica, no nosso X-Trader. Então, tivemos um bull trap aqui de novo no gráfico dos transportes. Agora, recentemente. Aqui, um bull trap que aconteceu tá bear trap, desculpem, na verdade é um bull trap que aconteceu aqui no Bradesco. O mercado tinha deixado esse topo aqui em fevereiro de 2019, rompeu esse topo e caiu. Onde estavam as ordens de stop? Aqui nesse rompimento, suporte foi rompido. Onde estavam as ordens de stop? Suporte rompido. Onde estão as ordens de stop? Quando as ordens de stop não estão colocadas, como nesse exemplo que nós estamos vendo aí do índice futuro, é porque quem está comprado não está nem preocupado em colocar a ordem de stop. Ele está comprado e provavelmente vai ficar comprado. Por isso que os vendidos, quando rompem um nível desse e fazem um esforço muito grande para romper esse nível, eles acabam se dando mal, porque não há continuidade do processo. Eles estão exaustos por terem rompido esse nível importante de suporte e não encontram as ordens de venda que eventualmente eles imaginavam encontrar nesse nível. Então temos um
um bear trap. E agora sim, um bear trap. E aqui um outro bear trap em TNLP D38. Eles rompem, vejam só, 1, 2, 3, rompem e voltam a subir. Aqui a gente está mostrando um exemplo de você comprar próximo de um suporte. Nós já vimos esse gráfico do Banco do Brasil, ele tinha esse topo, esse fundo, os preços vêm se aproximar desse nível, sobem, depois voltam a se aproximar, e a gente percebe que parece que o mercado está nos dizendo que ele não vai romper esse nível. Olha, se o mercado nos diz que ele não vai romper um nível, então um nível de suporte, então o que vai acontecer? Provavelmente o exército contrário, que é o exército dos touros, vai empurrar de novo esses preços para cima. É mais ou menos isso que eu acho que está acontecendo atualmente no índice, no S&P. Eu gravo esse vídeo hoje com os preços aqui do S&P, que é, como eu disse, é o índice mais importante do mundo, tentando romper esse nível. Esse aqui é um gráfico semanal, eu vou colocar no gráfico diário. Os preços fizeram toda essa tendência de alta e deixaram um nível muito importante de resistência aqui. Tecnicamente, 3 topos no mesmo nível. Depois os preços romperam esse nível e voltaram a cair, produzindo um bull trap. Mas eles insistiram e voltaram a se aproximar desse nível. Eu pergunto a você, o que os preços estão nos dizendo aqui? Será que eles estão nos dizendo que o mercado vai romper esse nível? Ele vai, deixa um candle aqui, um corpo real pequeno, que significa um candle de indefinição, aí cai, depois tenta subir de novo, não está conseguindo. Para mim está absolutamente claro, você hoje está no futuro, pode conferir o que aconteceu com o S&P, mas para mim está muito claro que a chance maior é que ele não rompa esse nível de resistência, até porque esse não é um nível qualquer de resistência, esse é um super nível de resistência. É um nível em que os preços já chegaram 1, 2, 3, 4, estão chegando a 5ª vez agora, já produziram um bull trap. Então, como disse um seguidor do meu canal, esse não é nem a mãe de todas as resistências, é a avó de todas as resistências. Mas vamos lá. Continuando aqui nos nossos slides. Então, se a gente compra por aqui, quando o mercado começa a subir, a gente pode colocar o stop próximo, logo abaixo desse nível. E foi isso que aconteceu. Outra possibilidade é a gente pensar em vender próximo de uma resistência. Então, o mercado chega num nível, aparentemente está mostrando para a gente que está sentindo esse nível. Se a gente acha que os preços devem cair, a gente pode vender aqui perto e põe o stop próximo do nível que você vendeu. Veja bem, você pensa em vender nesse nível não porque nós tivemos apenas um fundo aqui, mas porque se você dá zoom out, você vê que esse é um nível muito importante de resistência. E aí, eventualmente, você passa a olhar o que está acontecendo aqui com o mercado com outros olhos, não é mesmo? E mais ainda se a gente abrir ainda mais o zoom. A gente vê que os preços tiveram uma alta muito acentuada e romperam já esse nível importante, muito importante, que era um nível de suporte. Houve um pullback aqui, o mercado encontrou suporte exatamente onde era o nível de resistência, definiu o nível de resistência aqui, e agora está testando esse nível de resistência. Muito bem, então nós vimos que os níveis de suporte e resistência dão indicações de compra e venda, mas eles também são base para colocação de stop e projeção de objetivos. Então, como seria
a gente usar níveis de suporte e resistência para colocação de stops? Ora, é muito simples. A gente vai colocar as ordens de stop sempre abaixo de um nível de suporte. Então, se a gente, por exemplo, como nesse caso o verídico, em que a gente fez como recomendação aos nossos clientes, tivesse comprado nesse nível em que está essa linha azul, nós teríamos colocado o stop abaixo desse nível. À medida que os preços começam a subir e deixam um outro nível de suporte aqui, isso é importante a gente notar, que esse nível só fica sendo um nível de suporte quando esse topo é rompido. Porque enquanto isso ele pode estar dentro dessa acumulação. E dentro dessa acumulação, eventualmente, ele pode fazer níveis um pouco mais baixos do que esse nível. Então, enquanto o mercado está em acumulação, a gente não define o nível de suporte. Quando os preços rompem, aí sim, esse passa a ser um nível de suporte e você vai botar o stop logo abaixo desse nível. Mas já que você vai botar o stop abaixo desse nível, quem sabe você não bote logo abaixo desse nível aqui, que ele fica ainda mais protegido. Ou então logo abaixo desse outro fundinho aqui, né? Aí, depois que os preços rompem esse nível aqui, você vai botar o stop abaixo desse nível. E quando eles rompem esse nível, você vai... E com isso você vai subindo o seu stop. Nesse caso, nós acabamos tendo a nossa posição liquidada. Não sei se fomos liquidados aqui ou se fomos liquidados mais para frente. E no que tange à projeção de objetivos, se a gente, por exemplo, compra próximo desse nível aqui, você pode facilmente projetar um objetivo para próximo desse outro nível aqui, próximo desse nível de resistência. E se você eventualmente vendeu, como nós fizemos aqui, depois do mercado ter produzido esse bull trap, eventualmente a gente projeta o objetivo para esse próximo suporte, que é tecnicamente no mesmo nível desse aqui. Então nós temos dois eventos técnicos aqui nesse nível e a gente projetou, como de fato fizemos, o stop para que esse nível de 32,50. Muito bem, se por um lado os níveis de suporte e resistência nos falam um monte de coisas que a gente pode fazer, eles também falam alguma coisa que nós não podemos fazer. Tem coisa que nem pensar. O que não pode fazer? Olha, não pode comprar em nível de resistência e não pode vender em nível de suporte. Isso é absolutamente proibido. Você não compra quando o mercado está num nível de resistência. E se você quer comprar e percebe, como é que você faz para perceber mesmo? Olhar à esquerda, você tem que olhar à esquerda para ver se aonde você quer comprar não é um nível de resistência. E se for, você não pode comprar, você tem que esperar o mercado. Puxa, mas aí eu vou perder, o mercado vai subir mais, mas você vai ter muito mais segurança. E regra, isso é regra. Lógico que toda regra tem exceções, mas eu acho que essa é uma regra muito forte. Nunca compre se você perceber que o mercado está num nível de resistência. Ah, mas ele está com toda a pinta de que vai romper esse nível. Espere um pouquinho mais, vá para o gráfico intraday, se você está no gráfico diário, ou vá para um tempo gráfico menor e no tempo, espere pelo menos o mercado romper no tempo gráfico menor para então fazer a sua posição. E logicamente a mesma coisa, vender num nível de suporte. Então vamos lá, vamos comprar nesse nível. Olha, o mercado até rompeu no intraday, mas ele está fechando aqui exatamente nesse nível de resistência. É isso que você não pode fazer. Muito embora você possa estar vendo esse outro conceito de análise técnica, que é o das retas. Muito bem, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado a aula e eu te vejo na próxima. Crypto trading is made easy with BingX. Creating your account is easy. Making a deposit is easy. BingX makes it easy to learn. See, crypto trading is not that hard. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber notificações das próximas lives.